Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax, está com a gente desde o início, há 44 anos, e hoje ele vai falar sobre o mapa astral da Pax 40 anos, já que ontem, dia 3 de abril de 2025, nós celebramos 40 anos que a Pax é registrada em cartório, com a ata lavrada em cartório, de acordo com as leis da Terra, conforme o bem-amado Mestre Saint Germain assim pediu e direcionou. Então eu pedi para hoje o Albano falar sobre qual é a conjunção planetária aí da Pax desse ano de 2025, tá bom? Maria Lúcia Loureiro, querida, com a gente também desde o início da Pax, 44 anos atrás. Gratidão a você, aos seus filhos, o Eduardo e a Mônica, beijo para todo mundo da family. Ricardo Pastore, que está sempre nos prestigiando. Vamos aqui, a Paola, lá na Holanda. Vamos dar boas-vindas ao nosso querido Albano Macedo. Choveu bastante, mas agora parou, graças ao bom Deus. Mas a previsão é continuar daqui 1 hora. Mas tudo bem, né? E aí, tudo bom, Albano? Olá, Carmen, tudo Tudo. bom? O que aconteceu? Que a imagem ficou diferente. Tá A diferente? minha, né? Não sei para você. A minha tá pequena aqui. Mas tudo bem, É, vamos a lá. minha também tá pequena. Vocês estão vendo Ei, normal aí, família Pax? ah, Será que hoje? Eu o não que será que... acertei nada diferente, Eu mas vamos lá. acho que é do próprio Instagram, viu? Porque eu também tô pequeno aqui. Tá bom. Eu tô até Bora levantando lá, aqui. vamos falar que vai dar tudo Colo... certo, se Deus quiser. Deixa eu colocar aqui um calço aqui. Tudo normal? Legal. Obrigada pelo feedback. Ainda bem que para vocês está normal. Tá Para a normal? gente está bem estranho, Está bem diferente, É, tá bem né? diferente. Mas é isso aí, né, Carmen? Primeiro, antes de mais nada, ainda estamos na energia ariana e feliz E aniversário. obrigada. Tudo de Gratidão. bom. Já falamos aí, mas nunca é demais trazer boas Claro. vibrações. Tudo de bom, um grande ano para você, grandes Amém. ciclos novos se iniciando e vamos ver hoje a Pax, né, que se confunde, a ata da Pax se confunde com o seu mapa. Na Pois verdade, não podia ser é. diferente, não podia É. ser diferente. Que legal. Então, Olha, eu quero mandar um beijo pro Ponce, que está aí com a gente desde o início também. Obrigada. E amanhã tem bolo na Pax, hein? Para quem estiver lá, ao meio-dia, bolo do meu aniversário e bolo da Pax. É o mesmo bolo, mas é maravilhoso. Então, vamos lá. A querida Zizi, que está lá na Flórida. E obrigada aí, vocês todos. Bom, vamos lá. Estou pronta para anotar aqui. Como é que... legal, vamos lá, vamos começar falando. Bom, eu queria contextualizar um pouco, né, o cenário para relembrar a turma aí do que vem acontecendo, né? Nós entramos, Tá, deixa eu colocar aqui, legal. o mês de março que a gente finalizou, iniciou, assim, parece que a gente está sendo atropelado pelos dias, pelas semanas, pelos meses, né? É uma coisa assim impressionante. Cada ano que passa fica mais rápido. Mas É, relembrando a turma, nós tivemos no dia 14 aí uma eclipse, né? Que foi uma eclipse super forte, total, no eixo Virgem Peixes, e essa lua, ela é uma eclipse que dura. Então a gente ainda está sob o efeito da eclipse, a gente não pode esquecer disso, né? Então essa é a parte mais importante, em que, não sei se está ficando, você está ficando meio congelada, não sei se eu também estou com você, não, você para está mim ficando para mim. não está normal. É, Família, se tiver alguma coisa estranha, vocês, por favor, escrevam aí que a gente tenta consertar. Eu tô com o meu celular, eu não consegui entrar com o meu tablet, então eu tô ainda com aquele modelo, voltei ao modelo antigo, eu não sei, às vezes ele dá umas travadas, né? E é por conta do aparelho, viu, pessoal? Às vezes não é só a internet, não, É, é do aparelho mesmo. Mas enfim, nós temos aí uma importância de lembrar de que estamos sob uma influência de eclipse que dura, às vezes 6 meses, e algumas pois eclipses é, duram anos. Nós temos aí pois é. a entrada do Ano Novo Astrológico, né, que É. aconteceu no dia 20, que também traz uma vibração ainda acontecendo, nós estamos sob a influência de Ares, e essa energia de entrada da primavera no hemisfério norte e para nós do outono, ela é tão forte, tão marcante, que na Cabala eles colocam que os 12 primeiros dias, a partir da lua nova que Hum, aconteceu, né, que hum. aconteceu no dia 30, Peraí, Bruno, ó, a Maria Lúcia está escrevendo que não está normal a transmissão. hum, Terezinha, beijo, saudades para você também.
E aí, o que que a gente faz? É, Encerra e começa de novo? então, eu A estou aqui vendo você imagem está um pouco travada. agora, a minha está normal, a minha está normal, a sua está travando mesmo. Estou vendo você toda desfocada. Estranho, porque a minha torre está toda acesa. Eu não sei o que que aconteceu. Vamos desligar tudo e começar tudo de novo? Pode ser? Então, veja se o seu aparelho está quente, porque se ele estiver quente, O ele meu começa. celular? É, Não, não, não está quente? não, não tá. Tá. E seria bom se você desligasse ele e ligasse novamente, porque às vezes tem algumas janelas abertas que fica consumindo internet à Não, toa. não tem nada Nada aberto, porque eu aberto. só uso mesmo para transmissão. É Tá. tudo normal para mim, ó, para mim também. Vamos continuar. Tá, vamos continuar. É, bom, O eclipse total da Lua, que a gente está nele ainda por 6 meses. exatamente. E Nós aí temos uma teve eclipse o parcial do Sol, que também é mais seis que meses. está aí junto, né? Então nós temos uma onda que vem com uma outra onda, né? São duas ondas, uma Uhum, sobre a outra, e isso aumenta, né, pessoal? Então imagina você na praia, tá aquela ondinha, vem uma ondinha e logo não deu nem tempo de você levantar o rosto, já veio outra onda em cima. uhum. Então é assim que acontece energeticamente falando nessas eclipses. A gente sente uma e já vem na sequência sente outra. Temos o fato de que a entrada desse ano novo astrológico, junto com essas eclipses, e eu estava falando que a entrada do ano ela é tão forte que no dia 29, né, que nós tivemos essa lua nova, nós temos o início do ano novo também, do ano novo não, mas nós temos o início de um mês cabalístico, e ela é tão forte nessa entrada que eles consideram o primeiro dia da lua nova até o 12º dia, cada dia referente a um signo. De modo que cada dia desse referente a um mês. Ou seja, você tem 12 dias onde você pode plantar uma semente referente aos 12 meses do ano. Ou seja, 12 dias que tem uma força gigante em que ela se reverbera, cada dia se reverbera por um mês. Né? Sim. Então, é importante a gente perceber a importância, não precisam saber agora, hoje, se hoje está relacionado ao signo de Capricórnio, cada dia é um signo, mas o importante é saber que nós estamos sob uma vibração e uma egrégora de uma energia absolutamente poderosa. Sim. Netuno entra em Áries no dia 30. Então, a partir deste momento, fecha-se uma grande força de todas essas que eu vim falando. Eu não estou te ouvindo. Alô, alô. E agora? Oi. Era a ligação que estava entrando aqui, É, daqueles números que a não gente foi. não sabe por que liga. Então, a gente tem, por último, a entrada de Netuno em Áries. Essa entrada de Netuno em Áries é um ciclo que está se fechando de 164 anos. Uhum. E que está começando um outro ciclo de 164 anos. Nós estamos exatamente no ponto de entrada dessa vibração. Tá. E ó, não dá para ouvir. Então, a gente tem uma virada de capítulo, não é qualquer virada de capítulo de uma jornada, é realmente uma grande virada. Né? 164 anos é um ciclo bem longo, onde esse Netuno começa a marcar uma influência. Bom, começamos a pensar sobre signo de Áries, primeiro signo do zodíaco do início. Netuno está próximo dessa entrada a 0 graus de Áries, zero, não é 1 grau, 2, não, é zero. Ou seja, Sim. começo que nem o começo do ano novo astrológico. Então é o começo de um novo ciclo de Netuno, que como eu falei em algumas lives anteriores, eu fui buscar no computador, eu parei em 200 anos antes de Cristo, eu não consegui achar qual foi a última vez que aconteceu isso. Eu fui voltando e não tinha essa passagem registrada ainda lá atrás, antes de 200 anos antes de Cristo. Então, sabe-se lá quando foi que a última vez que aconteceu essa passagem a 0 graus de Ares. Porque acontecer a cada a signo de Ares, tudo bem. Só que 164 anos. Agora, a 0 graus de Ares, como nós estamos, uau, muito longe, muito longe. Ela traz uma vibração que potencializa todas
toda essa força que vai vir de eclipses pela frente de peixes e virgem, que é a energia da espiritualidade, do serviço. A energia netuniana é a energia que mexe com a glândula pineal e com nossas aberturas de consciência. Começamos a ter uma nova mudança de paradigmas, uma grande mudança de transformação. Aí entra o contexto para entrar na Pax. A partir dessa energia toda que está acontecendo, a partir desse momento todo que está acontecendo, a gente olha para o mapa da Pax, e eu vou virar aqui, e eu espero que esteja sendo possível visualizar. Deixa eu levantar aqui a tela. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou arrumar um jeito de aumentar aqui, não tem problema. O que importa é a tua explicação, né? É para a gente entender. Porque, por exemplo, eu respeito a astrologia, mas eu não entendo. Mas eu confio em tudo que você fala. Quer dizer, então, vamos lá, né? Não, legal. O importante aqui é mostrar para vocês que a Pax, que foi celebrada no dia 3/4 de 85, às 21 horas, numa quarta-feira, nós temos muito parecido com o mapa da Carmen. Né? O signo, o Sol está aqui em Áries, e o ascendente é Sagitário, a hora que estava acontecendo. Depois nós temos. É mesmo. Dessa parte, Você acha que o GV não é um grande astrólogo? Me arrepiei, ele é astrólogo mesmo. Grande astrólogo que ele é, e não ia poder deixar de fazer algo que reverbera diretamente com o seu mapa. Então não é só o Sol que está no signo de Áries, mas também o ascendente da Pax nessa atividade social, porque tem várias formas de você levantar um mapa quando não é uma pessoa. A forma de iniciar uma oração. Então, quando começou a sede da Pax, tem vários mapas. Essa é a constituição propriamente dita da Pax como entidade, metafísica.org, vamos colocar assim. Então, essa entidade, ela tem um propósito de cada 5 Ares, início de projetos que são levados ao processo de identificação individualizada, as pessoas se identificando com elas, e uma vocação aqui no meio do céu, em Leão, ou seja, quem que comanda a energia leonina? É o Sol, e o Sol está no signo de Áries. A energia do fogo, evidentemente, fala super forte aqui com ascendente também em Sagitário, levando o quê? A um propósito de expansão. Júpiter, Sagitário no ascendente. E essa energia ariana de ser um iniciante, um agente catalisador de um processo pioneiro. Que legal. Então, para quem conhece um pouco a história da Pax, sabe que a Pax foi a primeira em várias coisas. Né? Foi a primeira a trazer um cientista japonês que fez o negócio da água, foi a primeira conferência metafísica, a primeira... Nossa, começar a falar aqui... Labirinto na América Latina, em 97. Foi... Pode falar, Carmen, manda ver. Não, eu nem lembro, mas não importa. Na realidade, enfim, eu quero falar que a gente começou as transmissões via internet quando ninguém fazia. Exatamente porque a Zizi, que foi morar na Flórida, ela estudava aqui, trabalhava na USP, na Faculdade de Medicina da USP, e ela foi transferida lá para a Faculdade de Medicina da Flórida, na área de câncer, etc. E ela vinha todas as quintas-feiras à noite na nossa oração na Pax. E aí eu lembro que ela ainda falou, eu vou ficar sem as orações. Tinha ela, a Sabine na Alemanha, que também estava no Brasil e ia mudar de vez para a Alemanha. Aí Saint Germain pediu para a gente começar a transmitir as orações. A gente começou a transmitir as orações só de quinta-feira. Eu pagava um satélite internacional para transmitir as orações. Aí a gente fez a Rádio Pax, aí fizemos a TV Pax, que você participou durante muitos anos, quando ninguém fazia nada de transmissão. Então, São Germain é sempre aquele na frente do tempo, né? Então, agora estamos aí aguardando novas diretrizes do senhor chefe. E olha só, Carmen, enquanto você estava falando, eu estava olhando o mapa da Pax, tem mais um outro ponto que eu não tinha observado ainda, que é o fato de que essa ata, esse dia, além do Sol em Áries, o ascendente Sagitário, a Lua estava no signo de Virgem, igualmente igual ao seu mapa. É brincadeira? É brincadeira. E a passagem da Lua, ela dura cerca de 2 dias em cada signo. Então, voltou exatamente 28 dias, mais ou menos, depois do seu aniversário, porque foi o ciclo
que ela fez. Enfim, é muita coincidência, entre aspas, Que né, legal. de toda essa configuração energética. Indo para a energia virginiana, que tem como propósito aqui essa lua, que está lá no ponto mais alto do mapa, perto de Leão, no signo de Virgem, casa 10, que é da vocação, é trabalhar com o público, é trabalhar com a massa. Então, a Pax ela não veio com o propósito de trazer toda essa transformação para meia dúzia de pessoas ou algumas pessoas escolhidas. Não, ela veio para trazer porque Lua representa o povo, Sim, quantidade, gente. Né? Então, essa é a grande vocação de popularidade, vamos colocar assim. O que é popularidade? Né? É quando ela é conhecida por uma grande quantidade de gente. Quando que é uma coisa exclusiva ou requintada e que pouca gente tem acesso. Né? Tem outra coisa. Aqui não. Aqui a gente está falando de Lua, no signo de Virgem, que é prestação de serviço, inclusive, que é uma forma muito própria dessa energia virginiana e ao meio do céu, como está aqui no mapa da Pax. O ascendente em Sagitário garante essa expansão desse processo e uma conexão muito forte com o exterior. Sagitário, Júpiter tem muito a ver com outras culturas. Igualmente no mapa da Carmen, que também tem um ascendente Sagitário. Então, eu vou até falar depois aqui no seu mapa, porque tem um outro ponto importante, pessoal. Quando você lida com um mapa de uma empresa, de um negócio, você tem que olhar também o mapa do diretor, do comandante principal daquela entidade. Muitas vezes a empresa é o mapa da pessoa. Dependendo da força que aquilo atua, não há uma diferença. Né? Às vezes, eu já tive casos na vida prática astrológica de fazer mapa da empresa e só foi dar certo quando eu desisti de olhar para o mapa da empresa e fui olhar o mapa da pessoa, né? E das pessoas, porque eram dois irmãos, um cuidava da área financeira, outro da área de vendas e marketing. Aí começou a dar tudo certo, aí começou a rodar direitinho. Por quê? Porque o mapa deles era muito mais forte, preponderante do que o mapa propriamente da montagem da empresa. E aqui também acontece com a Carmen, além do fato de que estão muito próximos, parecidos, do que aumenta mais ainda essa força. Então, para quem sabe também, Carmen, você está lá e você não está, há uma diferença muito grande na energia da Pax. Né? Então, isso. E aí, pessoal, não é porque a Carmen. Porque a Carmen pode ser centralizadora, porque é ela que faz. Não, não é. É a energia dela que tem que estar presente, é a energia dela que está acontecendo e precisa ser feito. Tem coisas que não podem ser delegadas. Outras sim, mas tem outras que não podem. E aqui, nesse ponto, para mim, astrologicamente falando, está muito claro isso. Muito claro isso. Tá? Bom, isso posto, o que a gente pode colocar agora no sentido de transformações e mudanças? Saturno está passando pelo signo de Peixes, saindo da casa 4, que é da casa que tem uma imagem bem emblemática, que é o período ficou mais fechado do que aberto, vamos colocar assim. Saturno é o planeta da restrição, do distanciamento, da dificuldade. Então, por conta do lockdown, por conta de várias situações, esse Saturno passando por ali foi exatamente essa representação. Né? Um distanciamento, entre aspas, físico, que proporcionou a entrada de Urano no ascendente, que está lá no ascendente em Sagitário, da conectividade a nível quase que telepático. Se a gente for olhar hoje, a gente está aí conversando, né? Quase que no passado o pessoal ia falar que nós usamos telepatia, né? Na verdade, a gente está se conectando aqui. Então, voltando aqui ao processo, essa energia tende a se dissipar e tende a trazer agora muito mais energia voltada para o presencial. De alguma forma. Eu não sei qual que é os planejamentos, qual que é o planejamento da Pax nesse sentido ou não, mas uma coisa me chamou a atenção, olhando para esse mapa, agora que me veio. Houve uma abertura de uma nova sala, né? sim, Que você inaugurou no dia de Saint-Germain. foi. Né? Aliás, pessoal, fica sabendo, Carmen, pode falar aí que é legal, o pessoal saber. É a sala da Mãe Quanin. A Mãe Quanin é responsável pela chama violeta da transmutação. Na realidade, ela era responsável pelo sétimo raio. Ela passou o cetro do poder para Saint Germain. E ela é uma das grandes divindades do budismo.
É a energia do perdão, da misericórdia, do amor compassivo, do milagre, da renovação, da abertura de caminhos. Então, agora a gente tem a sala da Mãe Kuan-Yin, com energização gratuita a partir de amanhã, dia 5 de abril, 10 da manhã. É 1 quilo de alimento, chega lá, recebe a tua energização e vai ficar tudo de bom. Isso aí. Então, isso, para mim, faz muito sentido olhando para o mapa da Pax, nesse momento, com a Vênus entrando na casa 5, Mercúrio na casa 5, Netuno, que entrou agora na casa 5, tudo em Áries. Tudo em Áries. Então, isso aqui está em uma congruência muito forte com toda essa vibração planetária que nós falamos aí, de passagens planetárias muito fortes, muito diferentes, e inclusive eu não conheço, né, e nem dá para conhecer alguém que tem Netuno no signo de Áries no mapa, porque a pessoa teria que estar com pelo menos 165 anos para ter. Então, ninguém no planeta Terra tem esse planeta no mapa. Né? Que a gente quem está nascendo agora está nascendo com esse planeta lá. Isso a gente vai sentir daqui 20 anos, a grande força que essa geração está vindo. Essa geração que está entrando em 24, 25, 26, mas 25, 26, vão fazer uma mudança espiritual nesse planeta, assim, absurda. Eles estão nascendo agora, com esse Netuno em Áries. Essas crianças que estão nascendo com Netuno em Áries vão ser grandes líderes religiosos ou grandes transformadores da vibração da espiritualidade. Vale lembrar que toda a última passagem, que foi 1867 a 1870, nós tivemos lá Allan Kardec, nós tivemos uma série de movimentos espirituais acontecendo e ampliando todo um processo de mudança. Início, Áries é início. Então é uma página nova que está se iniciando nesse processo. Individualmente, nosso glândula pineal e todo o nosso processo de conexão com a espiritualidade também está passando por isso. Aonde que a Pax está recebendo isso no contexto do mapa? E aí eu gosto de trazer para quem gosta de visualizar, né? Essa situação aqui. Então, deixa eu colocar aqui, ó, certo? Aqui, ó, nós estamos com toda essa área aqui preenchida com os planetas. Né? Então, todas essas áreas aqui representa a casa 5, que é a casa do self, é a casa da individualidade, ou seja, é a casa da Pax, no sentido de entidade, da energia Pax, está super, super forte. Né? Então, essa vibração, Carmen, faz com que a Pax ela volte a uma posição de destaque e de liderança. Não sei como, dentro do contexto social. Né? Como que isso vai acontecer? Não sei. Mas ela traz uma... Casa 5 representa centralização, representa expressão, né? Representa a sua propriedade individualizada. Então, quando a gente fala assim, quem fez as conferências metafísicas? Quem brilha? A Pax aparece, ela que trouxe todas as pessoas ao redor, ela foi a grande catalisador do processo e iniciadora. Né? E tudo é um hub, né? E todo mundo circulou ao redor, porque nada disso aconteceria se não fosse a Pax. Agora está acontecendo essa energia igual. Igual. Ou seja, ela se tornando um elo, um hub, né, de todas essas energias ao redor que precisam ter uma referência. Vamos colocar assim, uma referência. Esse processo, ele ganha também como a casa 5 é a casa de palco, vamos colocar assim, a casa do teatro, aqui eu colocaria que essa energia ariana, na casa 5, todas as coisas da Pax, tem muito a ver com a presença. Então, com o presencial, com o cerimonial e todas as atividades que tem um pouco, de alguma forma, essa questão. Agora, vale lembrar que hoje, quando você faz uma live e tem um monte de gente, quando eu falando você, só você, não você com outra pessoa, mas você, é como se você estivesse no palco, né? Então, porque hoje a internet acabou virando o palco. Então, hoje não tem muita diferença. A gente tem que contextualizar na astrologia essas coisas, né? E a Urano, que está no ascendente da Pax, que é essa energia da troca, por isso que ela foi inovadora sempre em ter a televisão pela internet quando ninguém tinha nada disso, e muitas coisas tecnológicas, apesar da Carmen dizer que ela não sabe nada e tudo mais, mas as coisas acontecem.
Não, eu não sei mesmo, Em ela não eu sabendo ou não, não aprendo o importa. É, básico, mas graças a Deus funciona. então, exatamente, porque esse Urano no ascendente Sagitário força a essa conexão desse processo. É, Bom, nós temos aqui uma passagem que vai ocorrer de Júpiter, que está acontecendo no signo de Gêmeos, né, para o signo de Câncer, que vai entrar no processo da casa 8 da grande transformação, também ajudando esse processo. Então, é mais um elemento transformador, transformação no sentido positivo. Então, esse Júpiter, ele veio ajudando muito nas parcerias, porque está na casa 7 das relações da Pax para com outras pessoas, entidades ou empresas, sei lá. Mas agora ela vai para um outro lugar, que é o lugar onde essa energia vai trazer a força do câncer, e o câncer é comandado pela Lua, e essa Lua está no ponto do social, do coletivo, das pessoas. Então, olha, é mais um elemento que está mostrando a força da entidade. Eu vou colocar assim, tá? A força da entidade metafísica, pax.org, para ficar bem estabelecida na cabeça das pessoas, a entidade, né, está trazendo um repaginamento, uma grande transformação ou uma sim. grande esperança, porque casa 8 tem muito a ver com o deus Shiva, ou com a energia da Fênix. Uhum. Então, assim, uma grande transformação que se reestrutura e volta com força total a partir do meio do ano. A partir do meio do ano, quando Júpiter entrará em Câncer. Então, o segundo semestre, ele vem com uma força de repaginar, né, e de não ter mais aquilo que não serve mais. Aquilo que não serve mais, aquilo que tem que ser transformado, acontece nesse primeiro semestre e dá lugar e dá vazão para um aumento desse processo a partir do meio do ano. Tá A ótimo. gente, tá? A gente tem as questões dos valores, né? Os valores aí, pessoal, quando a gente fala valores, cada dois, não é só questões financeiras, é também, mas é financeiros, é valores morais, valores éticos, valores espirituais. E Netuno está na casa 2 da Pax. Ou seja, vamos colocar assim, financeiramente, em termos de recursos, ela vem por onde? Por Netuno. Netuno é o quê? Espiritualidade. É fazer todo o processo espiritual. E está na casa 2 os valores. Então, levar para as pessoas os valores espirituais, né? E através desses valores, né, ela se constitui como ponto .org. Né? Então, realmente, Carmen, cada vez que a gente olha o mapa, Legal. mais eu fico impressionado com a capacidade astrológica do Saint Germain aqui, porque Ó, em Ju... eu fui pega de surpresa mesmo, porque eu não lembrava, acho que eu nunca soube disso, né? Que o meu mapa e o mapa da Fundação da Pax têm a mesma configuração. Adorei, os itens ó, principais, né? E exatamente. realmente é isso que funciona. Ó, é duas coisas. Tem uma pessoa que disse que está sem som, deve ser o seu aparelho, porque está todo mundo ouvindo, foi só uma pessoa que Ah, reclamou. E a Márcia Regina quer saber quando você vai fazer o novo curso de astrologia. pois é, a gente está soltando agora o novo curso de astrologia de uma forma tímida, porque eu acabo produzindo e acabo não divulgando. E aí fica uma coisa assim, mas tá aí saindo. Estou divulgando agora, comecei a colocar alguns posts aí referente a isso Mas e estou esperando. tem Agora, data já? Tem data? eu coloquei abril porque eu não sabia qual era a data que eu iria exatamente colocar. Mas vai ser agora em abril. Tá Eu vou bom. ver direitinho qual é a data e espero que eu consiga. Estou esperando sair o Mercúrio retrógrado, estou esperando sair alguns Quando aspectos. ele vai embora? Quando o Mercúrio vai embora? Agora, já estamos chegando no finalmente, né? É. Então, segunda ou quinzena de abril já fica melhor. Eu acho que vai ser no finalzinho de abril Ah, que nós vamos lançar oficialmente o curso, tá? tá legal. Você avisa para a gente divulgar, né? É. Então, mas obrigado pelo interesse que o pessoal está falando. É legal, até quem se interessar, eu sempre dou a dica de criar uma lista de interessados e aí a gente vai colocando o pessoal na lista de interessados para também tornar isso mais estruturado. Ah, avisar, né? É, Ah, bom, aqui, Carmen, um outro ponto eu gosto, eu vou colocar o mapa, eu vou colocar o mapa
da Carmen, aqui, para ver. Olha, eu vou aumentar como eu fiz o outro, para você ver que realmente é um negócio impressionante. Ó, esse aqui é o seu mapa. Então, ó, ascendente, deixa eu colocar aqui com canetinha. Ó, aqui, Sagitário. Nós temos aqui o Sol, junto com a Vênus aqui, em Áries, né? E está aqui entre a casa 4 e a casa 5. Tá? Nós temos Júpiter em Gêmeos. Ó, Júpiter em Gêmeos. Meio do céu, nós temos a Lua em Virgem e aqui, bem perto do meio do céu. Agora eu vou para o mapa da Pax. Eu vou para o mapa da Pax. Aqui, ascendente, canetinha. Canetinha. Cadê a canetinha? A canetinha sumiu agora. Agora é seta, vai, seta mesmo. Então, aqui, Sagitário. Aqui nós temos aqui o Sol em Áries, nessa casa aqui. E eu estou achando estranho não ter a canetinha. Tinha que ter a canetinha aqui também. Quando tem que ter caneta... eu sou... Não tá a caneta aqui. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, vai. Fica assim mesmo. O computador, ele gosta de me dar uns pegas de vez em quando. Ascendente, posição do Sol e aqui no meio do céu a Lua em Virgem. Então, é muito parecido. Eu queria mostrar essa semelhança, apesar das diferenças de 4, é muito 3 do 4 de 85, não tem nada a ver com a data da Carmen em termos de ano, né, e de dia. E no final das contas, trouxe a mesma vibração que está no mapa da PAC, que está aqui. Aqui, Carmen. Né? Então, a gente tem aqui uma posição, Carmen, que eu diria também que... vamos olhar pelo seu mapa agora. Pelo seu mapa, né, nós temos aqui, olha, bastante coisa na casa 4, fazendo com que você ainda continue vivendo bastante dentro do processo no seu QG, está dentro do seu hardquarter e continua nessa energia, está bem forte aqui. São vários planetas na casa 4, tudo aqui na casa 4, fazendo com que realmente você fique concentrada neste processo aqui. Tá? Para quem gosta de ver algumas coisas, olha, existe esse aspecto aqui. Posso falar, Carmen? O mapa da Carmen tem esse aspecto, que eu vou desenhar aqui, muito especial, que é o que a gente chama de pipa. É este desenho aqui. São aspectos astrológicos equilibrados. E temos depois este outro aspecto aqui. Acho que vou mudar de cor. E eu vou colocar aqui amarelo. Que é este aqui, esse aqui e esse aqui. Isso aqui, pessoal, representa conexões energéticas entre planetas. Eles se conversam, eles se ajudam ou se traz vibrações de desafios. Quando são as linhas vermelhas, são desafios. Quando são linhas azuis, que agora eu coloquei verde e amarelo aqui, são linhas colaborativas. Então, a energia que a Carmen traz no mapa dela é uma energia de grande colaboração espiritual, energética das pessoas. Então, quando a gente vê esse aspecto, e ao mesmo tempo dela para com as pessoas. Né? Então, para quem conhece a Carmen também sabe que ela vê todos os e-mails, ela responde todas assim, eu sempre foi assim, eu falei, pô, a Carmen não dorme, cara, mas não é possível que ela consegue fazer tanta coisa e ainda tem tempo para responder e mostrar. E todo mundo, não é assim. Mas, pessoal, calma lá, tá? Não precisa ficar mandando mensagem para a Carmen toda hora, não. Então, eu queria colocar aqui, Carmen, que essa energia toda que está acontecendo vai fazer uma força ainda muito concentrada na questão da casa, mas vai haver um foco muito forte aqui nas parcerias, na casa 7. Então, essas parcerias, elas tanto podem ser nacionais como internacionais, porque Júpiter rege o ascendente. Então,
essas conexões e essas relações de parceria mesmo, porque casa Uhum. 7 na primeira camada, a gente coloca individualmente casamento, depois a gente coloca a camada dos clientes, depois a gente coloca a camada do outro, ou dos outros, e sócios. Então, aqui é o que tem a ver com o outro, né? O outro lado. E a questão, no sentido mais amplo, seria as parcerias, seriam as conexões. E ela ganha uma força muito maior a partir do meio do ano. Aquilo que eu falei da sede, aqui eu estou falando no aspecto seu, ganha muito mais força essa parceria, esse processo todo a partir de junho. A partir de junho começa a surgir e pode ser que facilidades ou possibilidades começam a surgir é, para que a .org ganhe força com a ajuda de outros processos. Então, bom, eu não gosto de ficar adivinhando, né? Não gosto de Lógico. ficar falando coisas que não são, mas eu não estranharia dizer, eu não ficaria não ficaria nada surpreso de dizer que a Carmen vai ganhar mais um programa, é, vai ter mais uma conexão de espaço para divulgação por conta de outra pessoa que está trazendo, né? Parceria, né? Então, Sim. e eventualmente até de fora, porque esse Júpiter ele vai estar na casa 7. Então, o Júpiter é o planeta da bênção no mapa. Quando ele está passando, por onde ele está passando, está irradiando, está trazendo oportunidades, está trazendo bênção. E ele está saindo da casa 6, que é da casa da saúde, da rotina, do dia a dia. Ele passou por aí um ano, então ele veio trabalhando todo esse lado de movimentos e olhar também para o lado mais da questão da saúde, e agora está indo para a casa 7, que é a casa das relações, das parcerias, das conexões. Vamos colocar dessa forma, das conexões, né, das sinergias que se criam. Então isso ganha um vulto muito grande a partir de junho. Né? Tudo isso, para explicar para o pessoal, o mapa astrológico de nascimento, ele é um mapa que é uma representação gráfica do aquilo que aconteceu no céu, e a gente sabe que o céu nunca parou, ele sempre esteve em movimento. E esse movimento nós chamamos de trânsito planetário. Os trânsitos planetários são exatamente a dinâmica que os planetas criam em cima daquele mapa da qual a gente está analisando. A oportunidade é dada todos os dias pelos trânsitos, de vivenciar o livre-arbítrio. Este é o entendimento que as pessoas devem ver pela astrologia. Você acorda no dia seguinte e você tem mais um dia de oportunidade a vivenciar os trânsitos que estão acontecendo. Se eles são bons, se eles são desafiadores, se eles são como estiverem, está sendo dado para você o livre-arbítrio a ser mais uma oportunidade de usá-lo. Né? E os trânsitos, eles só são uma camada de, como eu brinco sempre dizendo, de indicações energéticas, como se fosse um sol, uma chuva, se fosse vento ou trovão. Como você lida com o cenário, e essas influências vão acontecer de acordo com o seu poder de decisão, com o seu livre-arbítrio. Se você está preparado, você se estabelece e passa pelaquela situação muito bem, né? Ou se você não está preparado, deixa de aproveitar grandes oportunidades. Então fica aqui também uma visão mais ampla desse processo. Legal. Falando um pouquinho do curso, Carmen, qual é o objetivo sempre que eu tive? É de trazer a oportunidade de que qualquer pessoa que não sabe astrologia queira e não tem paciência, não tem tempo, porque os cursos são longos e muito levado a querer empurrar, fazer cursos de 3 anos, 2 anos, o que está certo, é muito importante, é muito bom, mas nós estamos num tempo que não dá mais para que isso aconteça. Então eu criei uma forma, né, de que a pessoa pode, aproveitando sites, links inclusive de sites gratuitos para se levantar o mapa e poder interpretar, poder entender, fazer a leitura desse mapa. E aí, se a pessoa quer depois se desenvolver, ela tem caminhos, e a gente também, inclusive, tem caminhos para ajudar nesse processo aí. Então, só para fazer esse parênteses, né, do que é o mapa astrológico e os trânsitos. Que eu estou falando tanto de trânsito, dos posicionamentos, as pessoas podem ficar um pouco perdidas. O que é isso? Claro, muito bom, muito bom. Então, É. a gente vai ter. Quando que você vai fazer a próxima energia da Lua Nova? A, a próxima, a lua nova vai ser no dia 27 de abril, Ah, que
vai ser em Touro, inclusive. Né? Vai ser, a lua nova vai ser a 7 graus do signo de Touro no dia 20. É provável até que eu possa iniciar o curso nesse dia. Já Tá. com É um domingo. fazendo dia 27, cai no domingo. Bom, aí eu vou fazendo dia 28, segunda-feira, porque o curso vai ser com certeza o curso vai ser de segunda-feira, das 8 às 9h30. Tá. Então, vai ser dia 28. Eu já estou aqui já trazendo em primeira mão o que vai acontecer. 28 de abril, ainda sob a energia da lua nova de Touro. Isso é muito bom. É porque na semana anterior é feriado, é dia 21, que é um dia depois da Páscoa. E essa lua nova, como a gente faz sempre as orações de cocriação, que a última foi sempre muito especial, mas a gente, cada encontro tem uma novidade, tem uma coisa nova. Entraram pessoas novas que também tiveram vontade de. Porque a Karina faz a parte da meditação, a Karina faz a parte. A Karina, que está no Canadá, ela faz a parte da orientação da canalização e tiveram outras pessoas entrando, se manifestando, trazendo, contribuindo. Então acabou ficando super legal. É uma egrégora que vai de união mesmo, de forças das pessoas e foi bem, bem bacana. Eu acho que esse é um bom dia para se iniciar qualquer coisa, pessoal. Né? Então já fica a dica, a partir do dia 27, 28 de abril, aquilo que você tem de possibilidade de fazer, de engavetado e que você quer tirar para começar a empurrar. Aliás, esse mês todo, tá, Carmen? O mês de Áries é um mês de grandes iniciativas, de coragem, de tomar ações corajosas, principalmente daquelas pessoas que têm receios, dúvidas, indecisões, virginianos de plantão, aí, olha, fica aí a dica, botar coisa para fora, fazer um processo que eu gosto muito, que o Ares traz como propósito. Eu tenho um e-book chamado A Missão dos 12 Signos, quem quiser está super disponível. A missão do Ares é de plantar a semente, semear, né, e sair na frente. Se está certo, se está errado, se está mais ou menos, não importa. O Ares não está nem aí com isso. O Ares começa. E aí, os virginianos de plantão ficam olhando, não, mas tem que fazer assim, não, mas ainda não está bom, ainda tem que dar uma flanelada aqui, tem que dar uma limpadinha aqui, e nunca começa. Né? Então, a energia do Ares nesse mês de Ares é muito forte para todas as pessoas, de todas as formas, colocarem para fora aquele seu guerreiro, né? De colocar para fora aquilo que tem de receio, faço, não faço, falo, não falo, e qualquer coisa, coloca essa energia porque ela está vibrante, forte, intensa, com tudo aquilo que a gente falou, do Netuno, a Vênus está em Áries, o Sol está em Áries, Mercúrio está em Áries, Netuno está em Áries, o Saturno vai entrar. Aliás, tem um outro aspecto super forte que é o encontro do Saturno com Netuno em Áries. Esse é outro ponto que vai trazer para os arianos, né? E aí a Pax e a Carmen trazem essa energia ariana. Veja, Carmen, quanta mudança realmente de capítulo para os arianos, mas em especial aqui com essa energia próximo, que é o do primeiro decanato de Áries, os 10 primeiros graus, trazem essa força de profundidade da energia ariana. Né? Ou seja, ele amplifica esse processo da independência, o do iniciar, o do liderar. Tá? Toda essa energia ela ganha uma dimensão super forte com Saturno estando junto com Netuno. Saturno é o cristalizador, é aquele que concretiza, é aquele que traz para a Terra. O Netuno é a espiritualidade, ou seja, é a coisa mais material possível daquilo que é invisível. Sim. Putz, né? Então, a gente vai ter aí uma força acontecendo. É como se, eu vou brincar aqui dizendo, é como se todo mundo conseguisse estar vendo estrelinhas ao redor das pessoas, quando que antigamente ninguém via, só um ou outro via. Começar a ter essa manifestação super forte. Igualmente também vai acontecer. Muita gente que é irresponsável, vou colocar dessa forma, na comunicação da espiritualidade, vai começar a cair. As máscaras vão começar a cair. Então vai haver uma grande quantidade de pessoas que vão ser vistas
fazendo coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade, só faz no meio da hora que interessa. Né? Então vai haver também essa grande seleção natural, porque a verdade vai começar a imperar, a verdade vai começar a se manifestar com muita força. Saturno com Netuno. Então quem usa da espiritualidade de uma forma irresponsável, e aí fica para cada um fazer a reflexão do que é esse irresponsável que eu estou tentando dizer, vai vivenciar essa situação. Né? E se você olhar para a mídia, se você olhar para mídias, não, gente, tem de tudo e mais um pouco. E o processo seletivo faz parte do processo de crescimento das pessoas. Então é muito importante credibilidade. Então quando a gente olha para, eu vou colocar assim, né? .org, a Pax.org, para ficar bem estabelecido assim, que a gente está falando de uma entidade que dá a cara para bater colocando lá no Instagram a ata, as informações todas, tá tudo lá bonitinho. É credibilidade isso, pessoal. É fundamentação, é raiz estruturada numa árvore, é uma árvore com uma raiz bem forte. Né? E quando a gente olha para a mídia, tudo bem, aconteceu, muita gente apareceu e tudo mais, eu não quero colocar aqui nomes, mas isso tudo vai passar por um grande processo. Tá me entendendo, Carmen? Sim, claro. Essa grande virada também de mudança que vai acontecer. Porque eu estou falando só de um lado, só do lado do Netuno, desse processo de mudança, mas tem este outro lado, muito forte a ser visto. Então, se a gente olhar lá para trás, quando começou Helena Blavatsky, quando começou todo o movimento espírita, aparecendo Allan Kardec, né, teve essa movimentação. Né? Muita gente ficou discutindo não é, tal, aí as credibilidades foram acontecendo e o tempo mostrou, né, até hoje nós temos aí grandes fundamentos, né, vindo desses grandes líderes espirituais lá de trás. E isso vai continuar acontecendo. E as pessoas que vão começar a nascer agora, Nossa Senhora, vai ser assim grande salto quântico, vamos colocar dessa forma, no aspecto espiritual. Aquela geração que nasceu na década de 94, 93, 96, 94 até 96, 98, veio com uma grande força da internet, da tecnologia. Então eles trouxeram muito essa força de inteligência artificial que está hoje acontecendo. Essa molecada que nasceu com esse Urano com Netuno em conjunção. Urano e Netuno em conjunção naquela época deu um boom, tanto na mídia, na internet, nos novos aplicativos. Para quem é do Orkut da época sabe muito bem do que eu estou falando, que nossa, o que é aquilo, o que é o Skype, lá com aquele disquidinho de sonzinho de bum, né? Urano e Netuno fez essa abertura e as crianças estavam nascendo e hoje eles estão explodindo com aplicativos de tudo quanto é tipo, tecnologia de tudo quanto é tipo. Né? Então a gente não pode esquecer que aquilo que a gente está vivendo agora, talvez a gente não capte isso com tanta clareza agora, mas daqui 10 anos, daqui 5 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, que momento que eu vivi. Né? Do mesmo jeito que a gente olha para trás e fala, nossa, que momento que eu vivi desse boom da internet. A Pax tem esse propósito e ela está no meio desse negócio, Carmen. Esse ano, eu não sei o que pode acontecer, mas é algo assim, muito de conexão. Está me vindo muito na cabeça. Eu sei que conferência metafísica, juntar muita gente e tudo mais é muito difícil e tal, mas me vem isso tudo muito como representação simbólica do propósito do que a Pax né, do que fez, e dentro de uma situação paralela, como que seria agora. Eu vou colocar aqui só uma coisa que vem assim. Existe hoje muitos eventos online, principalmente o americano gosta de fazer muito isso, que é exatamente, né, a conferência, né, em que o Zoom, inclusive, tem um negócio chamado webinar lá, que eles têm um outro pacote, que é para muita gente, né, que é para muita gente, e de vários países. Então, quem sabe a Pax saia um webinário internacional com vários gringos falando nos moldes da conferência, só que numa plataforma, em vez de ser ao vivo. Enfim, não sei.
Mas as energias da Pax me traz essa imagem, tá, Carmen? É isso que eu queria trazer. Como que isso se desdobra depois é outra história, mas é isso que eu vejo como um grande elemento. Né? Muito bom. Acho ótimo. Como os fundamentos, ou seja, a sede está passando por várias mudanças com vários planetas aqui, né, tem essas forças também estruturantes. Né? Então, isso também ajuda a dizer que está lá, está estruturada, existe. Agora, eu não paro de ficar admirado com a sincronicidade, porque realmente, né, 85, 3 e 4, não tem nada a ver com, né, mas tudo batendo, Lua em Virgem, Ascendente Sagitário, impressionante, impressionante. Eu Muito fico realmente bom. impressionado. E aí, para o pessoal entender essa mudança que eu estou dizendo, pessoal, nós somos de uma época em que a Carmen tinha uma pessoa dedicada a pegar a listinha das pessoas e passar a mão no telefone e ligar um por um para dizer: olha, essa semana tem reunião. E depois ainda a gente tem o queima karma, que era a gente colocar os envelopezinhos dentro dos envelopes as correspondências Mala direta, para mala programação da direta. Pax. A gente fazia programação anual, família Pax. Olha o Saint Germain, hein? De janeiro a dezembro, com todas as datas que ia ter ritual, quem ia falar, o que ia acontecer. Uma loucura. E a gente chamava de festa de queima-karma, porque dava um outro trabalho. Então, todos os voluntários vinham, porque a gente dobrava a mala direta, separava por CEP, colocava lá no envelope e eu levava pessoalmente na central do correio, ali no CEAGESP, tudo separado e pronto para eles pesarem para pagar mais barato, aquela história toda. Mas a gente, como São Germain sempre quis, eu sempre tive junto em todas as situações, inclusive na montagem de palco no AMB, nas 23 conferências internacionais de metafísica, a gente abria para o público 9 horas da manhã, mas a gente chegava às 6h30. E aí tinha que montar palco, descarregar planta, colocar livraria, aquelas coisas todas. Morro de saudade dessa época, sinceramente. Mas não sei se meu corpite hoje faria as mesmas coisas, mas vamos lá. Legal. Virtual eu acho ótimo. Eu já pensei, inclusive eu estou conversando com várias pessoas que já tinham me proposto isso em 2012, quando começou a história do webinário. Uhum. E agora eles estão de volta. Eu estou me sentindo recomeçar. É isso Então, aí. vamos lá. É Escuta, exatamente o que o mapa está mostrando. Eu queria mandar um abraço aqui para Monte Shasta, nossa querida Luciana, a acabei de Lu, ler. Ô, plantando Luciana, você quer semente aí. entrar? Que bacana, que legal. Ô, Lu, você E quer entrar no ar? Vamos pôr você para falar oi. Você está na montanha? Você nem avisou antes. É tudo em cima da hora, a gente, né? Mas tudo bem. é. Se você estiver aí, me dá um Agora, hello, senão a gente combina você, outra hora. você, você entendeu perfeitamente por que, que precisa estar junto, né? O mapa da Carmen e o mapa da Pax tem Olha toda a só. atividade. Então, ela tem que estar, né? Nem que seja no correio junto para entregar, porque é energia, né? Então, isso é um processo que, às vezes, as pessoas do lado de fora não entendem, né? Mas é o que acontece do ponto de vista astrológico. Essa energia tá extremamente casado entre a Inclusive, Pax.org e é, quem fundou. a gente deu certificado, né, em todas as conferências, 3.000 pessoas. São Germain queria que eu assinasse, assinei todos os certificados durante todos os anos. Eu ia buscar todos os gringos que chegavam no aeroporto pessoalmente, ia levar, e, enfim, ia comprar as flores no Ceasa, amo flores. Não estou reclamando, não, estou me lembrando mesmo, estou no momento revival e sou muito feliz, porque eu participei de todas as etapas, né, até a hora que a gente que abre a cortina, literalmente, e a gente está lá no palco, lindo, maravilhoso, sem ninguém ter noção do que tinha acontecido algumas horas antes, né, da gente montando ainda tudo, para poder trazer a mensagem do mestre. Foram realmente anos incríveis, eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer desde a primeira conferência, foi muito bom. Vamos aguardar, porque eu não invento nada, eu espero o São É, Germain falar, e né? Vamos mais uma esperar. coisa que surge aqui, Carmen, é que Urano está indo para cada 6 do mapa da Pax, e que a tecnologia e todas as coisas ligadas à inovação e modernismo está favorável. Então, você tem que investir em coisas que têm comunicação, internet melhor, enfim,
Urano, e Urano está indo para casa 6, casa da rotina, do trabalho, daquilo que serve, né? As conexões. Então, isso também está trazendo aqui um bom cenário para melhoras de processos aqui. Então, eu sou fã, né? E eu queria vir, você falou do curso, mas eu queria trazer aqui para as pessoas um Netflix Pax. Pessoal, já imaginaram vocês terem uma plataforma Pax, e que você entra dentro dessa plataforma Pax e você tem lá o curso A, B, C, D da Carmen, o que ela fez, o que ela ainda vai fazer, tudo dentro de um único lugar. Quem sabe é o momento que isso pode estar surgindo com esse Urano na casa 6, que eu acabei de ver agora aqui. É uma outra situação bem própria disso. E aí fica essa sugestão, né? Fica essa Tá sugestão. ótimo, adorei, O Albano. astrólogo aqui é bicudo. Aqui. O astrólogo ele fala e ele não Mas dá palpite. você é família, gente, nós somos amigos há tantos anos, né? A gente estudou junto na mesma época, no segundo colegial. Então, por isso que o Albano começou nas primeiras orações aqui em casa, né? E aí a gente continua, graças a Deus, com saúde e servindo o senhor-chefe e o plano espiritual, Quem né? mandou um grande abraço para você foi a Maria Carmen. Ai, Tive com ela durante essa puta, semana que e legal. ela está fazendo ponte aérea aí Brasil e Estados Unidos, que a mais nova filha mora lá há muito tempo, na área médica e na área de especialidade cientista, na área Que legal. super fera. E ela tá ficando mais lá, volta e tal, porque agora ela tá também sozinha e para ela é muito bom. Mas ela mandou um grande beijo para você, um grande abraço Obrigada, e ela outro para ela. é, Saudade daquela época é. maravilhosa. Olha, papo bom é assim, tem 1 minuto, mas você pode falar 3. Olha, o que eu gosto de colocar aqui para o pessoal é que as coisas acontecem de uma forma mágica, porque não tem outra forma de dizer, tudo que se relaciona a Pax. A energia da Carmen e tudo mais. Quando a gente está fazendo as lives, quando a gente está fazendo, parece que as pessoas, vocês combinaram? Não combina nada, não existe essa situação e tudo acontece numa sincronicidade incrível. Apesar de 40 anos nessa situação e vendo isso continuamente, eu nunca deixo de estar de boca aberta com tudo que acontece sempre, né? Não só comigo, como com as outras pessoas que a gente observa e vê acontecendo, né? Não é uma questão de você, não, você vê acontecendo, então não tem como duvidar. Isso traz o propósito da Pax, que ela tem uma força, né, que é muito maior do que aquilo que uma sociedade mais pragmática, vamos colocar assim, olham. Ela tem uma outra forma de trazer aquilo que o plano espiritual quer nesse mundo tridimensional. Então, para quem quer conhecer a Pax, para quem se interessa, olhem um pouco mais. Tem mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, acabem estar em todas as mídias. Olhem para o histórico e pensem numa coisa chamada credibilidade. Acho que essa é a parte mais importante que tem que se colocar. E ela vai, a partir de agora, Carmen, e fechando aqui, é o ponto que faz a divisão das águas, onde que realmente há um divisor de águas, com tudo que vem pela frente a nível planetário, com sociedade, com as mudanças que vão acontecer, saber, né, aonde confiar, aonde se estabelecer. Então, é isso. Eu quero só com isso fechar, agradecendo a oportunidade de termos a Pax sediada em São Paulo, na Brasleme, que é um oásis dentro da cidade energética. Quem sabe já foi lá, entrou dentro da Pax, botou o pé lá dentro, a energia muda, a vibração muda, você já fica numa outra atmosfera. Então, muito obrigado, gratidão e parabéns pela... Obrigada a você, Albano. Eu espero você e todo mundo amanhã na Pax, meio-dia. A gente vai fazer uma oração e depois tem bolo para celebrar os 40 anos da ata da fundação, o meu aniversário e a vida. E se Deus quiser, não vai estar caindo o mundo na hora. Já conversei com o mestre Lemuel, porque eu preciso de organização para poder estar recebendo as pessoas lá direitinho, né? Mas gratidão a você pela amizade, pela competência ao longo de todos esses anos.
o teu gato Bali começou a Tava miar, aqui. eu comecei a procurar o gato aqui dentro da minha casa. Olha eu. Ele Ainda vem, pensei, meu Deus, como eu saio de cachorro lá fora, como é que entrou um gato? ele vem aqui Aí para eu dar o lembrei ar que dele. você tem o Bali. Cadê ele? Ele não apareceu, É, mas tudo bem. não, ele Qualquer veio um. aqui, É. passou, ficou mostrando que ele Ele deu o queria ar da aparecer. graça e É. disappeared. Tá bom. Obrigada. Um beijo para você, para a Estou Luciana, lá. para os nossos amigos. Amanhã a Gratidão. gente. Namastê, família Amanhã todo mundo Pax. na pacta. Eu vou estar lá amanhã te cumprimentando. Um Aí eu vou te beijo. chamar para você falar de Tá bom. astrologia. Tchau, Obrigada, beijo. gratidão. Namastê. Aloha! Aloha.